Hoje a gente vai ter uma videoaula sobre precaução e isolamento. Esse tema é um tema que eu ministro para os meus alunos na disciplina de enfermagem e infectologia na universidade e eu quero trazer para vocês porque ele é muito importante. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre infecção relacionada à assistência à saúde, só para a gente entender esse conceito antes, porque ele é muito importante. Esse termo infecção relacionada à assistência à saúde é o termo atual para o que a gente chamava antigamente de infecção hospitalar. Ou seja, quando a gente pensa em infecção hospitalar, a gente pensava mais naquilo que acontece dentro do hospital com um paciente que se submeteu a uma internação. Já quando a gente amplia isso para uma infecção relacionada à assistência à saúde, a gente amplia para uma assistência que pode acontecer em qualquer lugar, inclusive no hospital, mas com qualquer paciente, inclusive com paciente internado, mas não só. Então, só para a gente entender o que ela representa, vamos ver aqui na tela. As infecções relacionadas à assistência à saúde, principalmente as adquiridas no ambiente hospitalar, estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade e, consequentemente, da elevação do custo para o tratamento do doente. Parte considerável das infecções pode ser evitadas com a aplicação de medidas de prevenção. Então, é importante você entender que quando a gente fala de precaução e isolamento, a gente está falando de medidas que visam fazer essa prevenção da disseminação de patógenos, ou seja, de micro-organismos, no ambiente de assistência. Pode ser o ambiente hospitalar ou pode ser qualquer ambiente de assistência. É para prevenir a infecção relacionada à assistência à saúde, que a gente entende que é a infecção que foi advinda de um cuidado de saúde, sim, mas a gente também precisa lembrar que existe a infecção comunitária e vocês vão entender que algumas medidas de precaução se estendem também para a prevenção de infecção comunitária. Olha aqui na tela qual é a definição de infecção comunitária. Infecção comunitária é aquela que é constatada ou em incubação no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. Então eu considero comunitário aquilo que o paciente pegou na rua. Então aquilo que o paciente pegou e que não tem relação com nenhuma passagem do paciente pelo hospital e nenhum procedimento que foi feito de assistência à saúde. Deu para entender? Então agora vamos falar um pouquinho de cada uma das precauções e por que é tão importante você ter domínio sobre elas. A primeira precaução que a gente conhece é a precaução padrão, que antes, há muito tempo atrás, para quem é velho de enfermagem, se chamava precaução universal. Hoje não se chama mais precaução universal, se chama precaução padrão e eu vou ensinar por que e o que é essa precaução padrão. Vamos primeiro prestar atenção no termo padrão. É padrão por quê? Porque é padrão, porque é igual para todo mundo. Então presta bem atenção. Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes porque é para a gente entender exatamente que a gente às vezes é muito influenciado pelo que o diagnóstico quer dizer. Mas presta atenção. Eu tenho aqui um paciente de 88 anos, o nome dele é José e eu vou puncionar uma veia desse paciente. O seu José, ele é um paciente que nunca se casou e ele disse que ele nunca teve nenhum relacionamento íntimo com nenhuma mulher. Então você pode pensar assim, ele não tem chance de ter contraído nenhuma infecção sexualmente transmissível, certo? O seu José é muito difícil de veia e eu tô muito segura que esse paciente não tem nada, ele não deve ter nem hepatite B, nem hepatite C, nem HIV, muito menos HIV. Então eu vou puncionar essa veia, mas como eu sou muito boa de veia, eu não vou usar nem luva. Por quê? Porque eu não vejo risco nesse paciente. Existe isso de alguma forma? De alguma maneira a gente pode avaliar o risco olhando para o paciente para decidir se a gente usa a precaução padrão ou não? Não, obviamente que não. Ela se chama padrão exatamente porque você vai usar para todos os pacientes e ela diz respeito ao risco que você tem de entrar em contato com fluido orgânico ou secreção, ela diz respeito ao risco que você tem de se contaminar com uma iminência de contaminação, não necessariamente é o risco de contaminação e não necessariamente é de fato se contaminar. Mas presta atenção aqui o que compõe a precaução padrão que você vai entender melhor ainda do que eu estou falando. Então, por definição, vamos lá. Precaução padrão é um conjunto de medidas aplicadas durante a prática assistencial para cuidado a todo e qualquer paciente, independente do conhecimento de seu diagnóstico, ou seja, todo e qualquer paciente atendido deve ser considerado como potencialmente portador de uma doença infecto-contagiosa
transmissível. Então deu para você entender por que a gente não trata diferente, por exemplo, a punção venosa de um paciente que eu sei que tem hepatite C, da punção venosa de um paciente que eu acho que não tem nada? Isso não existe. A gente usa a precaução padrão para todos os casos. Aqui eu tenho essa imagem é do site da Anvisa, ela é bem conhecida, eu creio que quem trabalha em hospital já deve ter visto essa imagem como um sinalizador de precaução usado pela Comissão de Controle de Infecção, né, pela CCIH. Então vamos lá. Essa aqui é a precaução padrão, isso aqui é aquilo que você vai usar para todos os pacientes, independente do diagnóstico. Primeira delas, higiene das mãos. Se você tem dúvidas sobre higiene das mãos, eu fiz um vídeo sobre higiene das mãos e você precisa entender que a higiene das mãos é a medida mais eficaz para você prevenir a infecção e a disseminação de micro-organismos tanto no ambiente hospitalar como em qualquer ambiente assistencial. E agora, quando a gente teve aí o episódio da Covid-19, a gente viu que ela também era importante para prevenir uma doença que era de transmissão comunitária e de transmissão principalmente aérea, mas não só, né? Ela também tinha importância das mãos, por isso que a gente valorizou bastante ali o uso de álcool gel. Então, quando que você higieniza as mãos? Eu vou mostrar para vocês um slide na sequência, que é o slide dos 5 momentos. Então, tem um quando higienizar as mãos. Uma coisa que eu quero que você entenda. Existe quando e como, e também com o que. Quando que você higieniza é importante, como que você higieniza é fundamental. Se você não obedecer a técnica de higiene das mãos correta, você não vai ter todas as faces da sua mão higienizada e com isso você vai ter áreas na sua mão onde a contaminação permanece. E com o que também é importante. Como assim com o que? A gente preferencialmente usa o álcool gel no ambiente hospitalar porque ele traz algumas vantagens, por ser mais rápido, por você poder higienizar as mãos em movimento, por ter um emoliente ali que protege um pouco a mão. Então, o álcool gel ele vai estar indicado quando você não tem sujidade visível nas mãos, na maior parte dos casos. Quando que ele não está indicado? Quando você tem um paciente com suspeita de diarreia por Clostridium. Então, se você tiver um paciente com suspeita de diarreia por essa bactéria que produz esporos, você tem que usar a água e o sabão. Então você não vai usar o álcool gel. E é só nessa situação muito específica que a CCIH vai contar para você. Em todas as outras situações, você pode preferir o álcool gel, que ele está extremamente aprovado, ok? Você vai higienizar as mãos quando? Eu vou mostrar os 5 momentos para você e você vai entender do que eu tô falando. Presta atenção aqui. Nesse slide você pode ver que existem 5 momentos onde você precisa estar com as mãos limpas. Como assim? Não é sempre? Na verdade não. Vamos imaginar agora, eu tô aqui gravando esse vídeo para você. Com certeza a minha mão tá contaminada, porque eu já peguei no meu telefone, eu mexi no meu teclado, eu mexi no cabelo, enfim. A minha mão, ela não está limpa para eu fazer um procedimento, certo? Você não tá vendo sujeira aqui, mas ela tá contaminada. Se eu fosse fazer um procedimento asséptico, eu teria que higienizar as mãos. Mas nesse momento agora, eu preciso me preocupar em estar passando álcool gel na mão para gravar esse vídeo? Não, porque esse não é um momento importante. Então existem 5 momentos que são importantes, que são esses que você tá vendo aqui na tela. Então presta bem atenção. Momento número 1 é antes de você entrar em contato com o paciente. Perceba que as setinhas, você tem 2 setinhas que estão indo em direção ao paciente e 3 setinhas que estão saindo da assistência com o paciente. Guarda isso, que isso vai te ajudar bastante. Momento número 1 é quando você vai entrar em contato com o paciente. Entrar em contato não é fazer procedimento. Entrar em contato é entrei no leito e vou, de repente, fazer uma mudança de decúbito, arrumar a grade da cama, entrar em contato com o meu paciente. O momento número 2 é antes de eu realizar procedimento que seja asséptico. E perceba que muitas vezes você já pode ter entrado em contato com esse paciente e vai ter que higienizar as mãos de novo. Então vamos imaginar que eu entrei em contato com esse paciente para fazer uma mudança de decúbito e depois percebi que esse paciente estava perdeu o acesso venoso e eu vou precisar puncionar um novo acesso. Eu vou precisar higienizar as mãos de novo, porque eu contaminei conforme eu estava mexendo na grade da cama, no cobertor, enfim, tudo aquilo, tá? Então, o segundo momento é imediatamente antes, coloca sempre a palavra imediatamente, que aí fica fácil de você entender. Imediatamente antes de realizar qualquer procedimento asséptico. O número 3 é após você ter risco de ter contato com fluido orgânico ou secreção. Então, teve risco, tocou em sangue, esbarrou na urina, teve secreção respiratória, saliva, qualquer fluido orgânico, você vai imediatamente higienizar as mãos.
4 é após você ter contato com o paciente. Não, eu não sujei minha mão, eu só fui lá e cobri o paciente. Higienize suas mãos. E eu vou depois mostrar uma foto para você que vai provar o porquê que isso é tão importante. Mas eu não fiz nada com o paciente, não importa, você tem que higienizar. E o 5 é depois que você toca superfícies próximas ao paciente. E aqui é muito importante, essa foto que eu vou mostrar aqui, fica comigo para você ver essa foto. Essa foto é abre os olhos da gente. É muito importante o que eu vou te mostrar, mas presta atenção. Quando você tem um paciente, o entorno do paciente, a gente calcula que mais ou menos ali 2 metros em volta do paciente, tem a mesma microbiota que esse paciente. Então, se esse paciente está colonizado com micro-organismos multiresistentes, a cabeceira da cama tem micro-organismo multiresistente, o suporte ao botão da bomba de infusão. Então, todo o entorno desse paciente está colonizado, mesmo que esse paciente não se mova, mesmo que ele seja um paciente que está acamado e comatoso, o entorno desse paciente terá micro-organismos multiresistentes. Então, é por isso que mesmo que você tenha só entrado no leito desse paciente para silenciar a bomba de infusão, você vai precisar higienizar as mãos. Combinado? Precaução padrão, primeira delas, higiene das mãos, bem explicadinho. Vamos avançar? Ainda na precaução padrão, a gente tem o uso de luva e de avental. Quando que eu vou usar luva e avental? Quando eu tiver risco de tocar em fluido orgânico e secreção. Me dá um exemplo. Por exemplo, eu vou aspirar um paciente. Eu tenho risco de ter respingo de secreção na minha roupa. Vou contaminar a minha roupa. Eu tenho que usar um avental. Ficou muito fácil para a gente imaginar isso, porque na Covid a gente trabalhou de avental, a gente trabalhou de máscara, a gente trabalhou de luva, a gente trabalhou de óculos de proteção. Por quê? Porque tinha risco de entrar em contato com respingo. Só que a gente sabia que a gente estava lidando muitas vezes com paciente com Covid. O que a precaução padrão ensina pra gente? Que quando a gente participa de um procedimento, por exemplo, de intubação, o médico precisa estar todo paramentado. Quando o fisioterapeuta faz fisioterapia respiratória e vai manipular a secreção respiratória, ele precisa estar todo paramentado. Por quê? Porque ele tem risco. E normalmente quando há risco de contaminar a roupa, há risco de contaminar a face. Então a gente usa óculos, a gente usa máscara e a gente usa luva para não contaminar as mãos. Combinado? E o outro item da precaução padrão, aquilo que você vai usar para todo mundo, é que a agulha, o pérfuro cortante de todo mundo precisa ser despesado na caixa de pérfuro cortante, ok? Isso é para todo mundo, mesmo se a pessoa tiver patógenos veiculados por sangue ou não. Seguindo aqui, a gente tem uma outra medida de precaução, então a gente já falou da precaução padrão, agora a gente vai falar da precaução por contato. Pensa assim, precaução por contato. Contato é o quê? Pegar. Então, precaução por contato. A doença é transmitida quando eu encosto nela. Então, só para a gente visualizar. Vamos pensar, uma doença de transmissão por contato pode ser, por exemplo, uma lesão de pele. Ela pode ter transmissão por contato. Então, eu não posso encostar diretamente nessa lesão. Então, o que eu vou usar? Ora, vou usar um avental. E eu vou usar uma luva, porque quando eu manipular esse paciente, eu não vou ter contato direto com ele. E aí eu vou, depois de terminar a assistência, retirar a luva, retirar o avental e jogar fora. Então, a sua CCIH com certeza vai ter uma relação de doenças e de medidas de precaução para você olhar. Você não precisa saber isso de cor. Quem tem que saber isso de cor é a gente que trabalha com CCIH. Eu, quando trabalhava com CCIH, não sabia de cor tudo, mas a gente sabia a maior parte das doenças mais prevalentes ali, que a gente precisava isolar. Mas você pode consultar essa lista. Tá com dúvida? Liga e pergunta: olha, eu tô com um caso de herpes zoster aqui na unidade, qual é a precaução que eu tenho que usar? E o enfermeiro do SCIH vai poder te orientar. O que você precisa saber é entender o conceito. Entenda esse conceito. Precaução por contato, você vai evitar tocar no paciente. Higiene das mãos sempre presente, e aí você vai usar a máscara e a luva. E aqui a gente vê uma porta de quarto aberta, né? E aí tá escrito quarto privativo. A gente pode deixar o paciente sozinho no quarto ou compartilhar esse quarto com uma pessoa que tenha a mesma patologia. Não se recomenda que você coloque o paciente junto com o paciente sem a patologia, exatamente porque você tem disseminação ali pelo ambiente, né? O profissional de saúde, às vezes o acompanhante toca no paciente, toca nas superfícies próximas e aí acaba contaminando. A porta não precisa estar fechada, porque como não é uma transmissão aérea, você não tem chance desse patógeno sair veiculado pelo ar, tá? Então ele pode ficar com a porta aberta. Cada hospital tem uma linguagem de comunicação dos seus isolamentos, né? Quando institui precaução.
Normalmente, quando a gente isolava no hospital onde eu fui enfermeira há muitos anos de CCIH, a gente deixava a porta fechada porque a gente tinha um cartaz bem bonitinho e educativo que servia para educar toda a equipe, explicando o que cada pessoa precisava vestir antes de entrar. Então essa comunicação visual era importante, por isso que a porta ficava fechada, mas aí vai da rotina de cada um. Aqui eu quero mostrar essa foto que eu falei para vocês, prestem atenção na questão do ambiente ao redor do paciente. Lembra que eu falei que a precaução padrão, a gente utiliza a higiene das mãos nos 5 momentos, quando a gente toca na superfície próxima ao paciente? Por quê? Isso aqui é uma foto aqui eu tenho a referência do trabalho, isso aqui é uma foto de um leito de unidade de terapia intensiva e cada um desses X verdes que você vê aqui na tela são locais onde foi isolado o VRE, que é o enterococo resistente à vancomicina, que é um micro-organismo multiresistente. Esse micro-organismo colonizava o paciente que esteve internado nesse leito. Como você pode ver, não tem nenhum paciente internado nesse leito mais, mas esse leito, antes de sofrer a desinfecção, a limpeza terminal, foi encontrado o VRE, o micro-organismo multiresistente, em todos esses pontos aonde você vê o X verdinho aqui. Então, só para a gente estudar, a gente vê que estava na pia, estava na porta, estava no prontuário, na mesa de alimentação, na mesa de cabeceira, no botão do monitor cardíaco, no aparelho de pressão, no respirador, enfim. Todos os lugares aonde a equipe de assistência também toca. E é por isso que você precisa fazer o uso da precaução de contato quando você tem um paciente com bactéria multiresistente, por exemplo, mesmo que você só entre no quarto para fazer a sinalização da bomba de infusão. Aí, continuando, a gente vai entrar agora, a gente ainda tem mais 2 precauções, tá bom? Fica comigo, elas são bem importantes. As precauções que a gente institui quando temos uma doença de transmissão respiratória. Porém, quando a gente fala respiratória, a gente tem 2 formas de transmissão de doenças respiratórias. A gente tem a transmissão por gotícula e a transmissão por aerosol. Deixa eu explicar a transmissão por gotícula, que é essa aqui que vocês estão vendo na tela. Uma doença é transmitida por gotícula quando eu falo, tuço ou espirro e sai da minha boca gotículas que carregam o micro-organismo. Essas gotículas, elas tendem a viajar a uma distância que é de cerca de 1 metro, ampliando muito 1,5 metro. Então, quando eu tô na classe, eu sempre brinco assim, eu consigo falar e cuspir nela, mas eu não consigo cuspir na outra, só para ilustrar. O que isso quer dizer? Eu consigo falar e sair gotícula da minha boca que atinja quem tá pertinho de mim, ali na primeira fileira, 1 metro de distância, mas eu não consigo chegar na fileira de trás. Então, isso é uma doença de transmissão por gotícula. Eu vou dar um exemplo de uma doença que gera internação, que tem transmissão por gotícula. Por exemplo, meningite meningocócica. É uma doença de transmissão por gotícula. O que eu preciso usar? Lembre-se, a gotícula, ela tem um tamanho maior, ela não é pequenininha, ela não paira no ar, ela vai sair da boca do indivíduo doente, contaminado, não necessariamente doente, né, do indivíduo portador, e ela vai fazer uma trajetória e ficar depositada no chão, e essa trajetória tem aproximadamente 1 metro, no máximo 1,5 metro. A máscara que eu vou usar para esses casos, quando eu chegar próximo a esse paciente, claro que você não vai ficar contando passos e falar, agora eu tenho 1,5 metro, então eu vou colocar, óbvio que você já vai entrar no leito do paciente paramentado. Mas o que você vai usar é uma máscara comum. O que é a máscara comum? A máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela tem uma trama que impede essas gotículas pesadas de passarem. Então, a máscara comum é o suficiente para você usar a precaução por gotícula, doenças por transmissão por gotícula. E esse paciente, por exemplo, imagina que você precisa levar esse paciente para fazer um exame e ele vai percorrer o hospital. O que você faz com ele? Você coloca a máscara comum nele também, tá? Então ele sai de máscara, você sai de máscara e você leva o seu paciente. Vai transportar o paciente, enfim, você vai fazer isso. Ok, não confunda a gravidade da doença com medida de precaução. A meningite, ela é uma doença muito grave, muito assustadora, que pode matar em poucas horas, mas a transmissão é por gotícula e você vai usar a máscara comum. Inclusive, a meningite ainda tem uma peculiaridade que depois que você entra com antibiótico, 24 horas depois esse paciente não transmite mais. Então ele continua doente, mas ele deixa de transmitir e você nem precisa mais usar a paramentação, tá? Então não confunda essa questão de uma doença ser muito grave, então eu preciso
ter uma paramentação extra. Não, você precisa respeitar ali a forma de transmissão. Nesse caso, o paciente também fica sozinho. A porta até pode ficar aberta, porque como é gotícula é 1,5 m, mas a gente não recomenda, tá? E o paciente fica sozinho no quarto. E agora, por fim, eu vou falar das doenças que têm transmissão por aerossol. E aí a gente vai usar a precaução por aerossol. Não vou muito longe, a gente teve recentemente aí, ainda vive, né, em meio a casos de Covid, e a Covid é uma doença de transmissão por aerossol. Tanto que na assistência à saúde e mesmo na vida cotidiana, a gente foi orientado depois de algum tempo a usar a máscara N95 ou a PFF2. Qual é a diferença dessa máscara? Essa máscara ela tem uma trama bem fechada que impede que partículas pequenas, menores que 5 micrômetros, atinjam o interior da máscara. Então a gente não tem como inalar essas partículas pequenas. Então, além da Covid, existem outras doenças que são de transmissão por aerossol. Então, posso citar aqui, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é uma doença de transmissão por aerossol também. Então, nestes casos, é importante que você entenda que é uma doença onde a partícula é pequena e ela não vai cair no chão a uma distância de 1 metro. Essa partícula ela vai ficar suspensa no ar e ela pode inclusive navegar ali, pairar pelo ar daquele quarto e sair pela porta do quarto. E é por isso que nesses casos sempre a gente vai deixar o paciente com a porta do quarto fechada. Essa não tem dúvida, você sempre vai deixar. O profissional de saúde vai usar o quê? Máscara N95 ou PFF2, que é essa máscara que tem a trama bem fechadinha. E o paciente? Se esse paciente precisar sair do quarto para ir para algum lugar, o que vai acontecer com ele? Esse paciente vai colocar máscara comum. Ah, não entendi. Então eu tenho que usar N95 e para o paciente a máscara comum serve? Sim, porque da boca desse paciente vai sair gotícula e não aerosol. Essa gotícula, depois que resseca, entra em suspensão e paira no ar. Então aí sim a gente usa para o paciente a máscara comum para reter as gotículas, ok? Eu quero falar uma última coisa aqui, que é a precaução empírica, só para vocês entenderem. A precaução empírica, ela é aquela que você utiliza quando você não tem certeza do que esse paciente tem, mas tem uma suspeita muito forte. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um paciente que veio de uma outra UTI, de um outro hospital, poliinvadido, ele estava entubado com catéter venoso central, ele tem ferida drenante, enfim. Ele tem uma grande chance de já vir colonizado com o micro-organismo multiresistente. Então, nesses casos, você empiricamente deixa esse paciente em precaução por contato, imaginando que ele tem um micro-organismo multiresistente, colhe as culturas de vigilância, então, dependendo da rotina do seu hospital, colhe as culturas e espera o resultado. Se o resultado chegar com micro-organismo multiresistente, ok, você já tinha deixado esse paciente isolado. Se a cultura chegar sem micro-organismo multiresistente, você retira esse paciente do isolamento, ok? Uma outra situação, por exemplo, você recebeu um paciente com rigidez de nuca, vômito em jato, febre, confusão mental, cefaleia e petequias. Pô, tem todo jeito de ser meningite. Você sabe se é meningite meningocócica? Não sei ainda. Então, o que você faz? Você isola esse paciente por precaução, por gotícula. Por quê? Porque quando chegar a bacterioscopia do líquor, a hemocultura, o que foi colhido desse paciente, se não for, você tira do isolamento. E se for, você não contaminou mais ninguém. Então, a precaução empírica, ela é importante e é por isso, gente, que infectologia é super importante, né? Você tem que saber como que as doenças são transmitidas para poder instituir uma precaução. Mas agora falando sério, você não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer quem sabe. Geralmente quem sabe isso é o enfermeiro do SCIH, então seja brother desse enfermeiro que ele pode te ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida a respeito de precaução e isolamento, deixa aqui nos comentários e já aproveita, pede mais alguma videoaula que agora eu tô inspirada, vou fazer videoaula para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.